Olá, para você que está chegando aqui agora no @aflavialopes. Hoje nós temos um papo bem gostoso aqui com as mães e os pais também que desejarem ficar aqui com a gente. Eu já te adianto que o assunto hoje é um assunto super moderno, um assunto super da hora. Filhos e a tecnologia. E aí, você está sabendo lidar com seu filho? Com essa tecnologia, você está conseguindo ter uma rotina saudável, um tempo saudável com eles? Você está conseguindo dominar toda essa situação? Se sim, parabéns! E eu gostaria de chamar você para deixar o seu comentário aqui e a sua dica. Agora, se você também não está conseguindo dominar essas ações, eu queria te convidar para esse papo. Vai ser um papo muito bom, tá bom? Bom, meninas, sejam bem-vindas todas vocês. Deus abençoe, obrigada por estar aqui. E eu já vou pedir você para encaminhar aí o aviãozinho para os seus contatos, para que a gente possa reunir mais mães aqui, tá bom? A intenção aqui hoje é cooperar umas com as outras para a gente falar sobre esse assunto tão importante, né? Que são os nossos filhos, nossas joias tão preciosas, a herança do Deus eterno para os humanos. Então a gente vai falar de filhos e, na minha opinião, o maior desafio de hoje, a tecnologia. Se você tem facilidade em lidar com isso, amém, glória a Deus, que bom. Agora, se assim como a maioria de nós, você precisa de dicas e sugestões e precisa de um apoio, né, quanto a essas decisões, vamos continuar junto aqui? Vai ser um papo bem legal, tá bom? Então, já estou encaminhando aqui para os meus contatos e quem quiser participar com a gente vai ser muito bem-vindo. Quem não puder participar, que muitas meninas já adiantaram, Flávia, não vou poder estar, a gente sempre deixa as lives salvas, tá, meninas? Para que outras pessoas possam também assistir. Bem-vindas todas vocês, que delícia ter vocês aqui. A minha xará, Flávia, Natália Albuquerque, eu, a mãe e a esposa designer, a Jeane, a Branca, gente, a Branca é lá do Japão, olha que delícia, como a internet pode ser uma ponte fantástica. Luciana, Alexandra, a irmã Sueli, a Andréia, sejam todas muito bem-vindas, meninas. Bem-vinda ao meu ninho do lado de cá. Aqui é o lugar da casa que eu mais gosto de ficar e que eu fico por mais tempo, porque aqui é a minha cozinha. Então é aqui que eu preparo muitos presentes desembrulhados para minha família, como as refeições, um lanche, um suco e coisas dessa natureza que você aí também sempre faz. Só que a gente tem mania de falar que isso é só uma obrigação de mulher, né? Quando na verdade não é. Isso eu gosto de dizer que são presentes desembrulhados, que a gente sempre oferece com muito carinho, com devoção do nosso tempo, mas que não tá numa casca de um embrulho de presente. Talvez por isso a maioria das pessoas não valorize como deveria valorizar, né? Então, eu enxergo assim, eu gostaria de convidar você, mãezinha, para começar a enxergar suas tarefas domésticas como presentes desembrulhados, tá bom? Para você e para os que moram no seu ninho também. Então, mais uma vez, boa noite, meninas. Muito obrigada por estar aqui comigo. Eu sei que você deixou de fazer muitas outras coisas também interessantes e escolheu estar aqui comigo. É muito, muito, muito satisfatório para mim ter cada uma de vocês. Para mim, não são números na tela, são mentes, corações e almas, e isso me importa muito. E ao mesmo tempo me dá uma responsabilidade muito grande de saber que eu estou lidando com pessoas e que tudo que eu falar aqui, de alguma forma, vai poder tocar alguém. Então, bem-vinda, Elaine, minha amiga lá de Paraupebas, tão longe. Boa noite! Boa noite, Juliana, Dona Bela. Vamos juntas aqui, meninas, para um papo bem edificante, tá bom? Então, eu já gostaria de novamente falar para você, se você quiser convidar alguma amiga que você acha que esse assunto é pertinente, envia aí o aviãozinho, né, e deixa para outras pessoas.
Se não, a live vai ficar salva e depois elas vão poder assistir, tá bom? Beijo, Dulce Artes, é minha mãezinha. Ai, ai, seja bem-vinda, mãe. Amor, bem-vindo. Obrigada, Elaine. Você é uma guerreira, uma mãe de 3, pedagoga, artesã. Gente, tudo que é lindo na mão de uma mulher, essa mulher consegue fazer, Elaine. Oi, Rosa, seja bem-vinda também, tá bom? Então vamos juntas começar, meninas? Bom, eu acho aqui que todas já me conhecem, né? Eu sou a Flavinha de Campo Norte e eu tenho muita gratidão no coração por estar aqui criando esse vínculo com vocês, que para mim é um momento muito importante, tá? Eu espero muito que Deus nos inspire nessa noite, tanto no meu falar quanto no seu ouvir, para que a gente cresça. Porque eu acho que a gente tem recebido muitas informações, sabe, meninas? Mas agora o que importa não é receber informações, o que importa é o que a gente vai fazer com essas informações. Então, eu queria te desafiar para que essa não seja só mais uma live, mas que seja uma live que vai te inspirar a ser uma pessoa ainda melhor, tá bom? Elisângela, muito bem-vinda, tá bom? Bom, o tema hoje é um tema bem bacana, você já tá lendo aí em cima na tela, filhos e a tecnologia. E aí, para começar, eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. Você considera dizer que seu filho está seguro? Você pode me afirmar isso agora, Flávia? Meu filho está seguro, eu te garanto. E a segunda pergunta é: quais são as ações que você tem tomado para fazer com que o seu filho fique seguro? Essas 2 perguntas serão as perguntas-chave lá no finalzinho da nossa live, para que a gente possa meditar e trabalhar ela no final da live e amanhã durante o dia, tá bom? Bem-vinda, Isabel, bem-vinda, Divas Boutique, Alessandra, vocês são muito bem-vindas aqui no meu ninho comigo, tá bom? Ai, esses foguetes são terríveis, né, gente? Infelizmente, minha cidade ainda não é proibida, então muitas pessoas incomodam os doentes, os animais, as crianças, os bebês, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então tá, 2 perguntas. Você considera que o seu filho está seguro? Você pode me afirmar, Flávia, hoje, no núcleo da nossa família, da nossa vida, no meu ambiente familiar? Sim, eu garanto que o meu filho está seguro. E a segunda pergunta é: o que você tem feito para garantir a segurança do seu filho? Quais são as ações que você tem tomado para que ele tenha, de fato, um ambiente seguro? Vamos lá. Eu já queria te adiantar o seguinte: nós estamos numa guerra, tá bom? Flávia, por favor, eu vim aqui te ouvir na expectativa de que você me traga boas novas. Eu vou te trazer, mas para que você receba boas novas, você também precisa estar a par da realidade que estamos vivendo. Filho, leva a Malu lá pra dentro, tá? Leva ela lá pro quartinho lá. Te amo. Também te amo. Ela fica muito assustada quando tem foguetes assim. Então tá, então você garante que seu filho tá seguro, né? E nós estamos numa guerra. E aí nós precisamos nos posicionar. Vamos falar sobre isso. Mas vamos começar orando? Acho que já chegou bastante meninas aqui. Chegou agora a Ana. Chegou Ai, desculpa, é um nome difícil, mas uma linda aqui com a princesinha, a Patrícia. Patrícia, bem-vinda. Filho, leva ela pra dentro. Malu, gente, ao vivo é assim, tá? Maluzinha, vem cá, filha, vem. Vem cá, pega ela aqui, Luquinha. Tadinha, ela late durante os foguetes e ela late pós-foguete também. Ela fica extremamente estressada. Vou tentar pegar ela, meninas. Aguenta aí. Sei que vocês estão de boa. Maluzinha, vem cá. Vem, filhinha. Ai, sim. Por favor, gente. Vamos lá falar oi pro povo. Oi. Fala oi pro povo. Eu reivindico todos os foguetes. Eu odeio foguetes. Põe ela lá no seu quartinho, filho, tá? Segura, segura. Tadinha.
tadinha, gente, me dá uma dó, nossa. Já pedi tanto aqui nos grupos pro pessoal, mas eles não entendem. Oi, Nani, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, meninas, Mayra, todas vocês. Tive que levar minha Flu-Fluzinha lá pra dentro, porque estão soltando foguete e ela fica muito estressada. Então, vamos lá, meninas. Nós estamos numa guerra, e é uma guerra de algo que pode estar dentro da nossa casa, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Sejam bem-vindos, Criando Filhos para o Céu, a Kércia, Bruna. Muito, muito bom receber vocês aqui no meu cantinho, tá bom? Então, vamos orar para que o Senhor use a nossa vida, use os nossos ouvidos para que a gente receba essa palavra com verdade. E acima disso, para que a gente pratique o que a gente vai aprender hoje, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigada por nos proporcionar esse vínculo, esse momento e esse tempo. Senhor, entregamos todas as pessoas que estão aqui e as que vão ver esses vídeos. O Senhor já sabe cada uma delas, porque o Senhor é onisciente. Senhor, queremos aprender, mas queremos praticar. Assim como o Senhor disse na sua palavra em Tiago, não queremos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Então fala, Senhor, no nosso coração, fala no coração dessa mãezinha, Pai, que está do outro lado, querendo receber do Senhor porções, para que ela possa ser a mãe que o Senhor fez ela para ser. Nos abençoe, Pai. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Luciele, boa noite, bem-vinda. Então tá, nós estamos numa guerra e eu fiz uma pergunta lá no início. Quem chegou agora eu vou repetir. Primeira pergunta, você consegue me garantir que o seu filho está seguro no seu ambiente familiar? Segunda pergunta, o que você tem feito para garantir a segurança dos seus filhos durante a infância deles, né? O que você tem feito para proteger os seus filhos? E aí eu disse que nós estamos numa guerra, né? Nossas casas é um campo literalmente de batalha. E os nossos filhos é o alvo dessa batalha. Nossa, Flávia, isso é chocante, isso é muito sério. De fato é muito sério. Os nossos filhos são um alvo de Deus ou do inimigo. Como assim, Flávia? Você já começa uma live falando isso? Eu preciso te chamar para a realidade, sabe? Papo de tititi, a gente já tem muito aqui na internet. A gente não pode perder tempo com encher linguiça e coisa do tipo. A verdade é que nós estamos numa guerra e os nossos filhos são o alvo principal. Tá bom, Flávia, mas o que eles querem? Eles querem a alma, a mente e o corpo dos nossos filhos. Quem quer isso, Flávia? Deus. Deus quer seu filho por completo. Lá em Êxodo tem um versículo que diz assim: amarás, pois, o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus não nos aceita parcialmente. Deus nos quer por completo. O diabo, sim, nos aceita parcialmente. Se a gente quiser ser só um pouco dele, tá valendo. Mas Deus não. Ou você de fato é por inteiro, ou você não é de Deus. Então, o Senhor quer os nossos filhos, mas o inimigo também quer os nossos filhos. E ele quer roubar a mente dos nossos filhos. E ele é muito estratégico para fazer isso. Ele não vem com chifres, com um rabo, com um garfo tridente para te assustar e nem para assustar seus filhos. Ele vem sutilmente, encapado, travestido daquilo que você menos pode achar. Ele é inteligente, ele é astuto, as próprias escrituras nos diz que ele é astuto. Mas então, Flávia, como pode um ser humano como eu lutar com algo tão grande e maior do que a força humana? Nós contaremos com a força do Senhor, amém? É o Senhor, a nossa força, a nossa espada é a palavra de Deus. Nós não lutaremos com as nossas forças, nós não lutaremos com as nossas armas, nós lutaremos com o Senhor e com as armas que o Senhor nos trouxe. E a gente vai falar sobre essas armas também. Então, nesse campo de batalha, né, eles querem dominar a mente dos nossos filhos, eles querem a convicção dos nossos filhos, eles querem captar
captar o coração dos nossos filhos e o ouvido dos nossos filhos. Mãe, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual a parte mais importante do corpo do seu filho? Os ouvidos. Se você ganhar os ouvidos do seu filho, você vai ganhar o coração dele. Agora, se o seu filho não te ouve, eu sinto muito em te dizer, ele não vai te obedecer. Porque a própria Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. Ou seja, o ouvido é a parte mais importante, porque toda transformação começa por ouvir. Então, ela desce para o coração, ela sobe para a mente para processar, então ela vem para as nossas mãos através das nossas ações. Então, o ouvido do seu filho é a parte mais importante do corpo dele. Preserve. Não seja uma mãe chata, uma mãe faladeira, uma mãe iracunda, uma mãe irritada. Porque se ele ouvir coisas desse tipo, você não vai ter o coração dele. E se você não tem o coração do seu filho, como que você vai apacentar o seu filho? Como que você vai pastorear o coração do seu filho? Então, tá um ponto aqui muito importante para vocês. O inimigo pode estar na sua frente. O inimigo pode estar no colo do seu filho. O inimigo pode estar no bolso do seu marido. Flávia, mas quem é esse inimigo? Esse inimigo é os eletrônicos, se você usa de modo indevido. Gente, não estou dizendo que usar celular, que a internet é do diabo. Por favor, eu não estou falando isso. Eu estou falando para vocês que eis aqui na sua frente, eu estou usando esse aparelho para falar com você. Nós temos uma bênção ou uma maldição. Eu e você vamos escolher como usá-los. Se eu quiser usar o meu celular para o bem, eu posso? Claro que eu posso. Devo. Mas se eu também quiser usar esse celular para o mal, eu vou conseguir usar também. Então, eis aqui um inimigo para a gente ficar de lupa em cima dele, observando. Aí eu quero ler com vocês um texto que fala sobre guardar. Lembra que eu fiz lá no início? Bem-vinda, Tati, bem-vinda, Valdenice, Daiane. Beijo para vocês, seja bem-vinda aqui no meu ninho, tá bom? Lembra que eu fiz uma pergunta lá no início? Você considera dizer que o seu filho está seguro na sua casa? Você pode falar, Flávia, confie demais. Aqui em casa, meu filho está 100% seguro. E quais são as estratégias que você tem usado para poder proteger o seu filho, para cercar ele de segurança? Então, essas duas perguntas eu fiz lá no começo. E eu quero ter uma base bíblica para você entender por que a gente está falando disso. Segunda Crônicas, lá no Antigo Testamento, capítulo 14, versos 6 e 7. Eu vou ler, mas eu vou deixar lá anotado, depois eu quero que você leia também, tá bom? Leia antes de você dormir, com calma, que vai valer super a pena. Então, vamos lá. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra eles, porquanto o Senhor deu para eles repouso. Pois disse a Judá, edifiquemos essas cidades, cerquemo-las com muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, e temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Amém, Senhor, que bendita palavra. Eu li para você aqui um pouquinho da história do rei Asa, que começou a governar num tempo crítico, cheio de ídolos, mas ele decidiu limpar a cidade e purificar os templos. E por isso Deus deu a ele tempo de paz. Mas o rei Asa foi muito esperto. No tempo de paz, ele não deitou, repousou e dormiu. Sabe o que ele fez? Ele foi construir muros, construir muralhas, construir portas e ferrolhos e muitas cercas
Por que, Flávia, que o rei Asa decidiu construir num tempo de paz? Porque, minha irmã, o tempo de guerra vem, tá bom? A Bíblia fala sobre os dias maus. Ele vem para os justos e para os injustos. Porém, os justos, ele é preservado no dia mau. Deus o sustém. Enquanto aquele que não teme ao Senhor não pode contar com essa ajuda. Então, tempo de paz, se você está aí num tempo alegre com a sua família, esse tempo não é um tempo para você ficar descansando, mexendo no celular o dia inteiro. Meninas, é um tempo de você cercar a sua casa. O rei Asa fez isso. Durante o reinado dele, Deus deu paz. Mas sabe o que ele fez? Ele foi construir muralhas, foi construir ferrolhos e portas muito reforçadas. Bem-vinda, Elisete, Flávia. Por quê, Flávia? Porque ele decidiu no coração dele, Senhor, o Senhor está me dando um tempo de paz na minha família, no meu reinado. Mas eu sei que o inimigo não está morto. Eu sei que o inimigo está rodeando e procurando uma brecha para me tragar. Então, Senhor, se o Senhor me deu paz, eu vou cercar a minha terra com tudo que eu puder, porque no dia da guerra nós vamos estar preparados. E foi exatamente isso que o rei Asa fez. E eu te pergunto nessa noite, mãezinha, você tem feito como o rei Asa? A sua família está em paz? Você tem travado todas as portas? Você tem tapado todas as brechas? Você está edificando muros, construindo muralhas fortes para proteger o coração do seu filho? Para proteger o seu casamento? Ou você está vivendo um tempo de paz o dia inteiro, mexendo no celular, assistindo Netflix, batendo papo com a vizinha, falando mal da vida dos outros? Ou então o dia inteiro limpando casa, achando que o serviço vai acabar se você não fizer, que nunca acaba, não precisa ter medo? O que você tem feito nesse tempo de paz que Deus tem colocado no seu coração, mulher? Vamos fazer como o rei Asa, vamos fechar todas as brechas, porque, meninas, o dia mau vem. A guerra vai acontecer. Nós não sabemos se vai ser daqui uma semana, se vai ser daqui um ano, se vai ser daqui 10 meses. O Senhor o sabe. Mas a nossa missão, enquanto cristãos, enquanto servas de Deus, é fechar. É construir muralhas, é construir portas de ferrolhos, é construir muros muito altos, que vai preservar o nosso coração e o coração da nossa casa. Dito isso, então eu te pergunto mais uma vez, o seu filho está protegido dentro da sua casa? E quais são as ações que você tem tomado para preservar ele, para proteger ele? E aí a gente vai falar sim sobre tecnologia. Por quê? Porque é tudo que acontece o tempo inteiro dentro das casas. A tecnologia veio para abençoar a família que quer usufruir do que é bom. Mas, infelizmente, a tecnologia também veio para destruir as casas que não estão com filtro preparado para lidar com ela. Todo ser humano tem uma missão, sabe, meninas, para viver e para morrer. E eu convido você para ensinar o seu filho que essa missão é Cristo Jesus, que é só por ele que nós devemos lutar para viver e morrer. Você tem cercado seu filho, tem construído esses muros altos? Como que eu vou construir esses muros altos, Flávia? Comece pelas escrituras, tá bom? A Bíblia diz lá em Efésios que nós temos uma armadura para lutar contra o inimigo das nossas almas. Bem-vindo, Mana Lisa, Jéssica, Silvana, Estúdio, muito bem-vinda, meninas. Cristina, Adriana, bem-vindas. O nosso coração é um coração consolidado em Cristo. E nós devemos buscar nas escrituras para fortalecer esse muro, sabe? É aqui que você vai encontrar toda a inspiração que você precisa para ensinar o seu filho, tá bom? Flávia, eu tô lendo uns livros de autoajuda e tal. Excelente, mãezinha, muito bom. Deus vai te honrar. Oi, querida. Boa noite, Jane. Boa noite, Regina. Deus vai te ajudar, minha amiga. Continue lendo, mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não tiver muito tempo para ler, priorize uma leitura, as escrituras, tá bom?
Todo o resto pode esperar, as escrituras não. Você vai encontrar lá inspiração para você educar o seu filho. E aí vamos falar então um pouquinho sobre a tecnologia, né? Se você está com tempo de paz, eu reforço novamente. Faça como o rei Asa, tá bom? Feche a sua família, feche seu casamento, feche seu relacionamento com seus filhos para que ninguém, na hora que o inimigo vier bater na porta da sua casa para lutar com você, você esteja preparado em Cristo Jesus. Não vacile no seu tempo de paz. Flávia, eu não estou vivendo tempo de paz. Estou no tempo de guerra, saúde, ou financeira, ou emocional. Estou vivendo guerra dentro de minha vida, dentro da minha família. Minha irmã, Deus vai te ajudar, tá bom? Construa seus muros mesmo assim. Não tenha medo, construa seus muros. O Senhor vai te fortalecer, tá bom? Ana, nosso manual oficial, a Bíblia, os outros livros são complementos, sem dúvida. Eu sempre tive pouquíssimos tempo para leitura, pouquíssimo. Às vezes as pessoas queriam muito me emprestar livro e eu falava, não vou pegar porque eu não tenho tempo. O meu tempo de leitura é da Bíblia. Agora os meninos estão um pouquinho maior e eu estou conseguindo encaixar algumas leituras a mais. E o Senhor tem trago e eu estou sendo edificada com essas leituras. Mas priorize a Bíblia. Se você é uma cristã, olha só, mãezinha, se você é uma cristã e você não gasta tempo lendo a Bíblia, gente, infelizmente você é uma religiosa. Porque se você não lê a palavra de Deus, se você não devora esse livro, Jesus disse que aquele que comer de mim, por mim viverá. Como que você come sobre Cristo? Como você come Cristo? Como você se alimenta seu espírito? Pelas escrituras, tá bom? Bem-vinda, Vilma, paz por amor, bem-vindos. Tá bom, vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre o uso excessivo da tecnologia. O excesso da tecnologia tem trago males terríveis, né? Eu sei que isso não é novidade para você, mas a gente vai reforçar. É um mal tão grande que a própria ciência está perdendo tempo em pesquisas e em estudos a respeito desses males. E a própria ciência hoje, sabe o que ela fez? Ela diagnosticou o excesso de tecnologia, de uso de redes sociais ou jogos como um vício. Uau! Um vício. Sabe aquele usuário de droga que você às vezes passa sempre na avenida e vê ele deitado lá? Ou se você mora numa cidade maior, né, tem um bairro aí mais perigoso, sabe esse excesso? Pois é, você pode ser um diagnosticado de viciado sem usar droga. Droga, né, tanto as liberais quanto as que não são liberadas. A tecnologia em excesso, o uso delas é considerado um vício pela ciência. E as pesquisas apontam que o uso antes dos 2 anos de idade não é recomendado. Você conhece alguma mãezinha que tem filho com menor de 2 anos de idade que já tem acesso ao celular? Aconselha ela, mãezinha, não pode, tá bom? Não tô falando agora nem sobre Bíblia, tô falando sobre ciência, corpo humano, tá bom? Não pode, antes de 2 anos não se recomendam. E outra dica que eles dão também, não usar a tecnologia 2 horas antes de dormir, né? Porque eles entendem que isso libera substâncias, né? E faz com que o seu sono seja um sono muito de má qualidade. Um sono daquele que você dormiu tipo 8 horas por noite e fala assim, nossa, não consegui descansar, Flávia. Dormi 8 horas e eu acordei um trapo hoje. Já aconteceu? Pois é. É porque você não teve um sono reparador, você não teve um sono bom. E isso pode acontecer se você estiver usando a tecnologia 2 horas antes de dormir. Isso pode acontecer comigo, que sou uma mulher de mais de 30 anos, e com você, o que não pode fazer no coração de uma criança? Liga aí. Não use aparelhos tecnológicos durante a refeição. Gente, por favor, criem o hábito de comer assentado na mesa, tá bom? Não usem tecnologia nenhuma. Ah, Flávia, a gente come assistindo televisão? Jamais. Olha aqui, vou mostrar pra vocês meu cantinho. Tá vendo que lá tem uma TV?
Sabe quantas vezes a gente ligou essa televisão aqui? 2. Sabe quanto tempo que ela ficou ligada? Menos de 5 minutos. A gente tinha uma pretensão de deixar ela aqui na época da Copa. A gente falou, assistir jogo aqui fora vai ser bem legal. Maior bobeira do mundo. Nossa, não tem uma coisa mais boba aqui nessa cozinha externa do que essa televisão. A gente vai até dispor dela. Porque, gente, não vale a pena. Então, eu tenho uma televisão aqui. Às vezes você vai ver em vídeo, você vai ver em foto, vai falar, mas a Flávia fala que não pode. Tem. Nunca usei. E eu não admito usar. A hora de comer é uma hora sagrada. É uma hora de você sentir o gosto da comida, o cheiro da comida. É hora de você olhar no olho do seu filho e falar, e aí, filho, o que foi de bom hoje, hein? Conta aí pra gente. Esse é um horário inegociável. Então, se você é uma mãe ou um pai que tá aí almoçando, ou jantando, tomando café da manhã, mexendo no celular, não faça isso. Guarde seu celular. A gente não demora mais do que 15, 20 minutos numa mesa para comer, se você não tiver num papo. Então, seu celular pode esperar 15, 20 minutos. Gente, não é um celular, é só um exemplo, né? Então, não faça isso, porque você vai ensinar seu filho que esse momento é um momento de estar junto, um momento de sentir. E não um momento de estar fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, tá bom? Redes sociais jamais antes dos 13 anos de idade, tá? Flávia, você tá falando isso porque você é careta. Não tô, tá? Isso aqui foi tirado de um site de confiança. Essa pesquisa foi uma pesquisa feita pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Então, não é blá 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 que eu tô te falando aqui, não. É algo sério que foi pesquisado por profissionais da área. Depois eu vou deixar o link de todos os sites para vocês irem lá e conferirem, tá bom? Então, rede social antes dos 13 anos... Pra que seu filho precisa de Facebook, mãezinha? O que seu filho vai fazer com o Facebook com 10, 11 anos de idade? Vocês acreditam que tem hora aqui? Ricardo, seja bem-vinda. Aniele, Santana, Gabi, Casabela. Beijos, sejam bem-vindas aqui, tá bom? Vocês acreditam que de vez em quando aparece aqui gente me seguindo, eu vou olhar lá? Rapazinho de 11 anos de idade, mocinho de 10 anos. Gente, meu coração dói, dá vontade de ir lá e gravar um áudio e falar assim, minha filha, deleta esse Instagram seu, você não precisa de uma rede social, você é uma criança, você não sabe nem lidar com isso. Mas se a própria mãezinha e o paizinho não se tocaram ou não estão por dentro, como que a gente faz, né? Complicado. Então, rede social antes dos 13 anos, não, jamais. E aí, Flávia, me fala então, eles relatam no final assim, os riscos são maiores do que as vantagens. Então, se você tem um aparelho tecnológico aí na sua família, na sua casa, repense se esse aparelho está trazendo mais vantagens ou desvantagens. E aí, fazendo esse filtro, tira suas conclusões e pede ajuda a Deus, tá? Agora eu vou apresentar para vocês alguns males causados pelo excesso da tecnologia. Flávia, já sei que faz mal, tá bom, mas deixa eu te falar uma coisa. Algumas coisas convencem o nosso coração, não é pelo impacto da primeira vez que ela é dita, mas é pela repetição. Então, nós vamos trabalhar muito com isso aqui, repetição, porque é aqui que a gente aprende. Como que você aprendeu a tabuada de 2? Não foi ouvindo só uma vez, foi? Não foi, foi repetindo. Então, vamos repetir até entrar no nosso coração. Denise, bem-vinda. Males espirituais. Isso aqui foi eu que fiz. Isso aqui eu não tirei de lugar nenhum, tá? Mas como eu tenho 2 filhos, então eu tenho propriedade para falar isso com vocês também. Males espirituais que são causados pelo excesso da tecnologia. Primeiro, reduz a capacidade de exercitar a fé, pois traz uma falsa sensação de que a própria pessoa controla o mundo. Eu já vi muitas vezes as crianças imaginando, né, no mundo real, que elas estão no mundo virtual. Fazendo o quê? Governando, mandando, delegando. Às vezes elas fazem isso até com os próprios pais, né? Como elas é o rei lá na tecnologia, elas acham que também é o rei dentro de casa. Tem até uma crítica social aí que chama síndrome do imperador, né? Ele acha que ele é o imperador na tecnologia e ele traz isso para cá.
Então, quando seu filho usa muita tecnologia, ele perde a capacidade de depender de Deus. Porque ele passa a pensar que do jeito que ele manipula no jogo, ele manipula aqui o lado de fora. Ele tem essa falsa sensação. Então, ele perde experiências com Deus. Ele perde também a experiência da dependência da paternidade de Deus. Flávia, como assim? Por exemplo, seu filho lá no jogo, ele tem que buscar diamantes, ele tem que buscar acrescentar vidas, não sei o que, né? Ele faz isso com as próprias mãos. No mundo real, ele vai pensar que tudo que ele for fazer, quando ele crescer e ficar independente, ele vai fazer com as próprias mãos. Então, ele não vai ter o hábito de orar e falar, Senhor, eu gostaria de fazer esse concurso e gostaria de passar, mas eu dependo do Senhor, eu preciso que o Senhor me auxilie nesse concurso, nessa prova, que o Senhor me dê tranquilidade e paz. Se seu filho for um filho que sempre está usando a tecnologia, quando ele for adulto, ele vai estar tão carregado do autocuidado que ele não vai saber fazer essa oração. Ele vai pensar que ele pode passar pelas próprias forças dele, o que é um grande erro. Nós dependemos de Deus para tudo. Um terceiro ponto, então, do mal espiritual é a falta de disciplina no devocional. Se seu filho fica muito na tecnologia, ele não vai querer ler a Bíblia, ele não vai querer orar, ele não vai querer fazer o culto doméstico, ele também não vai querer ir para a igreja com você. E quando ele for, ele vai ficar lá na igreja assim, ó, só o corpo. Mas a mente dele vai estar lá no joguinho, porque é o que eles querem o tempo inteiro. Outro problema no mal espiritual, reduz o tempo de meditação. Quando a gente escuta uma pregação, uma palavra, o que a gente lê na Bíblia, o normal é que a gente fique pensando a respeito daquilo, não é? Por um tempo, a gente fica, nossa, que bonita aquela palavra, tal, não sei o quê. Mas se você ou seu filho termina de ouvir uma palavra, vai sim, a live vai ficar salva, tá bom? Se você termina de ouvir essa palavra aqui que eu tô falando com você, e você sai daqui, já vai ver bijuteria para comprar, você vai ver artesanato e tal, aquela palavra vai ficar no seu coração? Ela não vai frutificar, sabe por quê? Porque a nossa mente vai deletando algumas informações para entrar coisa nova. É um sistema operacional perfeito. Então, se você acaba de ouvir uma coisa de Deus, se seu filho acabou de receber, né, uma porção através de uma música ou de uma leitura bíblica, e ele já vai para o jogo, aquilo que ele ouviu acabou. Aquilo lá não valeu de nada, foi deletado, tá bom? E o último mal espiritual que causa é que expõe muito a mente e o coração dos nossos filhos àquilo que não é conhecido. E faz com que eles se conformem. Olha só, quando a nossa mente e o nosso coração é exposto com muita frequência a um tipo de conteúdo, mesmo que esse conteúdo seja um conteúdo para você rejeitado, tipo, não concordo com essa ideia, se você ficar vendo isso com muita frequência, vai chegar uma hora que isso vai ser normal na sua vida. Tá entendendo? Sabe aquela vez que você falava assim, eu jamais faria isso, e de repente você tá fazendo? Porque você achou que ficou normal. Então, nós temos sim essa capacidade de adaptação para o bem e para o mal. Então, se o seu filho fica muito exposto, seja bem-vindo, João, seja bem-vinda, Márcia, Thaís, um beijo para vocês. Vamos convidando as amigas aí que você acha que esse assunto é pertinente para elas, tá bom? Então, se você está sendo exposto, Giovana, bem-vinda, com muita frequência, há coisas que você não aceita, que você acha que é errado, vai chegar um momento que você vai concordar com aquilo. E de repente você pode estar até lutando por aquela causa. Então, quando seu filho fica muito no celular, jogando muito, assistindo vídeos que não é certo, ele vai começar a concordar com tudo que tá lá. E aí, quando você for falar no ouvido dele, meu filho, você tá assistindo filme de terror com apenas 11 anos de idade, isso não pode. Ele vai olhar e dizer, ai mãe, para, que chatice, aquilo lá é só um filme, né? Não é nada real. Mas a mensagem por detrás daquilo,
né? Então, quando eles assistem muito, a mente deles vão ficando deterioradas. Agora vamos falar de males emocionais. Flávia, quais são os males emocionais que o excesso da tecnologia causa? Primeiro, depressão, tá? A depressão é uma doença, né, do século. Todo mundo conhece alguém, se não é que você sofre de depressão, você conhece alguém que sofre de depressão. E você sabe como isso pode ser triste. Ela pode ser desde uma tristeza leve até uma tristeza excessiva, que pode levar a coisas surreais. Então, leva a depressão, o excesso da tecnologia leva à ansiedade, faz com que os nossos filhos tenham desequilíbrio nas suas emoções. Sabe aquele dia que seu filho amanhece que você fala assim, nossa, tá irritado hoje, não tem nada a ver, por que você tá assim? Tá, pode ser só hormonal, mas se isso acontece com muita frequência, não é. Isso pode ser do excesso da tecnologia. Por quê? Porque ele não descansa. Gente, vocês querem uma coisa para deixar uma pessoa mais irritada do que sono e fome? Não tem. Não tem. Sono principalmente. Eu falei antes aqui. O sono é muito importante para que a gente tenha produtividade, para que a gente tenha um reflexo bom, um raciocínio bom. Então, meu filho tem um desequilíbrio emocional, Flávia. Ele tá feliz, de repente ele já fica nervoso, ele muda de humor constantemente. Claro que você tem que levar no profissional, mas eu já te adianto, se ele usa muita tecnologia, tá aqui um ponto-chave para você expor para, né, o psicólogo ou psiquiatra que você vai ter que levar ele no futuro. Janaína, Eliane, sejam bem-vindas. Beijo para vocês, muito bem-vindas. Então, além da depressão, da ansiedade, do desequilíbrio emocional, causa um outro problema nas nossas emoções, quando a gente deixa os nossos filhos usarem em excesso. O isolamento social. Gente, a gente tá vivendo dias muito atribulados, né? Todos nós sabemos como isso faz mal. Tá bom, Flávia, gosta de ficar sozinho, meu filho, ele é quietinho, deixa ele lá no canto dele. Isso não faz bem, gente, tá? Eu gosto de falar assim, o distanciamento é importante, mas o isolamento, ele tem que ser cauteloso. Quando a gente assiste um filme de penitenciária e tal, né? Quando aquele presidiário faz alguma coisa muito má, né, lá, qual que é a punição total dele? Ir para um isolamento. Ele fica lá sozinho, para uma cela solitária, não é assim que chama? Vocês já assistiram algum filme assim? Responde aí para mim, para ver se a gente consegue interagir aqui um pouquinho. Esses filmes tá relatando pra gente o quê? O pior castigo do ser humano é ficar sozinho. É não ter pessoas, é não ter vida da natureza em volta deles. Então, quando seu filho tá sozinho, só jogando, não tem essa sensação de alívio. Ai, tá tudo bem, tá dentro de casa, tá seguro, tá protegido, tá lá jogando. Não pensa isso não, porque isso não é bom. O isolamento social é necessário agora? É. Mas mesmo assim, a gente mantém um contato com alguém, né? Dentro de casa, a gente senta na mesa, a gente conversa, a gente liga para alguém, a gente tem um contato quando alguém vem entregar alguma coisa na sua porta. A gente tem esse tipo de convivência. O isolamento é uma causa necessária nesse presente momento, mas isso não é bom. Isso faz mal para o nosso coração. Fala, meu bem. Mas já pode soltar mais lugar que não tá soltando. Não solta não, porque senão ela late Mãe, aqui, mas tá? ela tá furando Tá bom? ponto. Não, deixa ela lá quietinha. Depois a gente solta, tá bom? Deixa ela lá com você, abraça ela lá, que ela fica quietinha. Então, gente, a gente acaba pensando assim, tá tudo bem, meu filho. Eu já ouvi mães falarem assim, ó. Nossa, meu filho me dá trabalho, não. É o dia inteirinho dentro de casa, ele não vai pra festa, ele não tem amigo, assim, difícil e tal. Aí eu fico olhando pra essa mãe pensando assim, gente, com que propriedade que ela acha que o filho dela tá seguro? Às vezes seu filho com um aparelho tecnológico,
Ele tá correndo muito mais risco do que ele tá na pracinha com os amigos, entendeu? Eu até falei pra minha mãe esses dias aqui, falando assim, mãe, antigamente, né, na nossa época, a gente sabia tudo que os filhos faziam, porque sempre tinha alguém na cidade, a gente que mora em cidade pequena, sempre tem alguém que conta tudo, né? Tipo assim, ah, seu filho passou de moto com fulano ali, ó, sem capacete na rua. E o pai já ficava sabendo, já dava aquele castigo. Ou então a mãe das meninas, ó, eu vi sua menina andando com aquela menina, viu? Tava andando lá na rua outro dia. E aí a mãe já pegava e já castigava, né? Já chamava para uma conversa e tal. Hoje em dia a gente não tem isso. Porque tá todo mundo aqui. E ainda ousam dizer, não invadam minha privacidade. O que aqui em casa eu não admito. Aqui em casa eu e meu marido sempre fala, filho, privacidade tem limite. E a tecnologia a gente acessa tudo. Tudo. Meus filhos não têm celular e eu não pretendo dar pro celular para meus filhos nem tão cedo. Eu já alimentei o coração deles que é com 15 anos de idade. Talvez eu mude de ideia, talvez eu mude, né? O mais velho meu tem 10 anos de idade. Daqui 5 anos muita coisa pode acontecer. Mas no meu coração hoje a minha pretensão é celular, criança não precisa de celular. Ah, mamãe, aí eles estavam na escola. Ah, mamãe, se a gente precisar ligar para você. Tá bom. Comprei um reloginho daqueles que atende telefone, sabe? Não instalei nada de internet nele, falei, não vai usar nada. Se precisar ligar para a mamãe, liga do reloginho. E logo a gente já entrou na pandemia, voltou para casa e acabou esse negócio. Então, tem o celular aqui que eles usam para aula. Quando a gente vai viajar, eu levo esse aparelho, eu deixo eles brincar, porque às vezes de noite a gente está no apartamento fechado, quando a gente vai fazer alguma viagem, né? Às vezes eles chegam muito cansados. Sim, eles têm um momento de usar, porque não tem como a gente tirar isso dos nossos filhos, né? Eles são crianças que nasceram nessa era. Uma coisa é eu e você que nasceu e isso não existia. Agora eles nasceram e isso já era normal, já era comum. Então a gente tem sim que deixar usar, mas com moderação. Mas aqui em casa a gente não admite, né? Ah, minha privacidade, não deixo você entrar no meu celular, ver que nada disso. Tá dentro do nosso teto, deve satisfação pra gente, tem sim que obedecer às nossas leis. Então tá. Outro prejuízo emocional. Oi, Vânia, seja bem-vinda. Lígia, Isadora, todas bem-vindas. Outro mal emocional que causa, né, nos filhos pelo o excesso de uso da tecnologia. O isolamento social que eu falei, um estresse, a criança fica extremamente irritada e intolerante. Gente, criança hoje em dia tem um estupim desse tamanho assim, ó. Primeiro, por causa da falta de pai e mãe impor, né? Tipo, ai, não deixa meu filho, vai deixando. E depois, por causa do uso da tecnologia. Porque eles são de uma geração, tudo para agora, né? Entrou aqui no Google, não admite um minuto para ler aquilo que você colocou lá, para ler. Tipo, pesquisar sobre a internet. Eles não querem esperar, eles querem a resposta já. Então, no aparelho tecnológico, faz com que eles sejam essas crianças instantâneas, né? Essas crianças de tudo para agora. E aí, no mundo real, eles querem fazer assim também. Eles querem que a gente faça tudo para eles no momento deles. E aí, males físicos, que também é causado pelo uso e o excesso da tecnologia. Vamos lá. Uma qualidade de sono péssima. A criança tem falta de concentração. Excesso de dopamina. Flávia, o que é dopamina? Dopamina é a substância que o meu e o seu cérebro libera quando a gente tem um momento de muita alegria. Sabe aquele momento assim que você conquistou uma coisa que você tá querendo demais? Aí você recebe essa dose de dopamina. Só que essa dose a gente não tem ela o tempo inteiro, né? Porque a gente não tem conquistas o tempo inteiro. Mas no caso da tecnologia, essa dopamina ela é acionada muitas vezes. Oi, Dani, não tem problema, seja bem-vinda, vou deixar salva, tá?
Essa dopamina ela é liberada muitas vezes, então a criança sempre tem muito prazer quando ela tá jogando, quando ela tá ali acessando as redes sociais. Então aquilo estimula ela, sabe? De um jeito que ela não vai ter aquele prazer com tanta frequência em qualquer outra atividade. Então tudo do lado de fora do mundo fica chato. Fica chato estudar, fica chato viajar com a família, fica chato fazer preparar um prato de comida juntos, fica chato viajar para um rancho, para uma fazenda, pescar, tudo fica chato. Por quê? Porque o jogo fez com que ele recebesse altas doses de dopamina, fazendo com que ele tenha prazer, alegria, satisfação, alegria. E de repente a gente tira aquilo deles e traz eles para a vida real. Eu não quero isso. Eu não quero, porque a minha alegria só acontece quando eu tô jogando. Então, um mal físico que o excesso de tecnologia causa é o excesso de dopamina. Um aprendizado mais retardatário. Tem também a perda da identidade, né? Quantas jovens mocinhas lindas, maravilhosas, preciosas, de apenas 12, 13 anos de idade que começa a se envolver nas redes sociais e acaba perdendo a sua identidade. Ela não quer ter o cabelo cacheado, ela quer ter o cabelo liso. Ela não quer ter o corpo que ela tem, ela quer ter um corpo super sarado, não pela saúde, mas porque todo mundo tem. Então ela começa a perder essa identidade. Ela é uma menina meiga, que fala baixo, que é feliz, mas o legal é ser uma menina despojada, descolada, com brincos diferentes e tal. Então ela acaba perdendo essa identidade por causa do excesso do uso da tecnologia. Bem-vinda, Elisama. Pastor Reginaldo, sejam bem-vindas, viu? Rosa, seja bem-vinda de novo. Então, esse uso excessivo da tecnologia causa mais males físicos, como o sedentarismo, a hiperatividade, a postura, que a criança fica muito assim, então acaba afetando muito a coluna e também a visão. Gente, enchi vocês de motivos para não deixarem os seus filhos com o uso excessivo da tecnologia. Flávia, então tá, vamos lá para as dicas, né? Quais são as dicas que você traz para a gente poder ajudar os nossos filhos a não serem tão dependentes da tecnologia ou a usarem com moderação? Primeira coisa, já vou te avisar que não tem receita mágica, vai te dar trabalho. Você vai ter que ter mais tempo para eles, você vai ter que ter mais paciência, você vai ter que ter psicológico para as birras dele quando eles derem, que eles quiserem jogar e você falar não, não vai. Então eu já vou te avisar, vai dar trabalho, tá bom? Mas eu também te aviso, o prazer e a recompensa no final é maior do que todo o trabalho que você vai ter. Você vai ter que escolher. Você vai ter trabalho de, sei lá, 2, 3, 4, 5, 10 anos agora na infância, ou você vai descansar esse período aqui e vai ter trabalho o resto da vida do seu filho. Porque um pai e uma mãe que não tem trabalho com os filhos na educação da primeira infância até a adolescência, ele vai ter trabalho o resto da vida com esse filho. Então você vai ter que escolher. Você quer ter trabalho hoje por um tempo determinado até você formar o caráter dele? Ou você quer ter trabalho o resto da sua vida e levar a sua vida hoje como você bem entender? É difícil, ter filhos não é fácil. Por isso que eu ouso dizer, se você não tem tempo, não tenha filhos. Porque se tem uma coisa que os filhos vão exigir de você é tempo. Se você não tem tempo, não tem filho. Faça esse bem ao mundo. O mundo te agradece, porque um pai ou uma mãe que põe um filho no mundo e não tem tempo para educá-lo, não tem tempo para amá-lo, não tem tempo para fazer ele se sentir pertencido, esse menino vai dar trabalho para a sociedade, tá bom? Então, sim, vai te dar muito trabalho ter filhos e ter uma boa educação com eles. Não vai ser fácil, mas o futuro vai ser certo, a recompensa vai vir. Você vai ficar feliz, a sua família vai ficar feliz, a sua comunidade e o resto do mundo vai ficar feliz. Porque, gente, quando a gente encontra um ser humano bom, um ser humano bem criado, um ser humano feliz, isso faz coisa melhor para a vida da gente? Não tem sensação melhor.
Seja bem-vinda, Florisa, Flávia, minha xará, obrigada por estar aqui. Então é um tempo, mãe, você tá cansada, tem trabalho? Vai passar, tá bom? Olha as fotinhas lá do seu filho quando ele era bebê, como passou rápido. Então tenha paciência, vai passar. Gaste-se, ore, ensine, repita, mas insista. Educar filhos bons dá trabalho mesmo. É por isso que poucos pais vão conseguir fazer, mas em nome de Jesus a gente vai conseguir, tá bom? Então tá, vamos lá para as dicas que eu já tenho que encerrar aqui, meninas, eu falo demais. Bom lá, dica número 1, dê exemplo. Se você é uma mãe que fica o dia inteiro conectada, não vai cobrar do seu filho para ele não ficar conectado, tá bom? Até porque você vai querer ficar mais tempo no celular, então você vai deixar ele mais tempo conectado para o seu bem. Aí você vai dizer, eu quero arrumar isso daqui, deixa ele lá mais um pouquinho. Lembre-se, ter filhos dá trabalho. Se você não tiver tempo, não tenha filhos. Faça esse bem ao mundo. Número 2, reduza o número de aparelhos dele. Gente, por que uma criança precisa ter um tablet, uma PlayStation, um iPad, sei lá, um celular, uma Nintendo? Por que uma criança precisa do tanto de aparelho de tecnologia? Seu filho, se você quiser dar, dá um. E eu sempre recomendo, eu falo, menina, se tiver que comprar, compra uma PlayStation. Não compre celular, não compre tablet. Por quê, Flávia? A PlayStation, ele vai jogar na televisão, então você vai ver o que ele tá jogando. Você, pai e mãe, que compra o jogo e instala. Então, ele não vai instalar e baixar joguinho que você não deixa. Ele tá jogando lá na sala, você tá ouvindo, fazendo a comida, você tá ouvindo. Ele joga numa postura melhor porque ele tá sentado no celular com o controlinho na mão. Ele pode jogar de 2, de 3, o que faz ele ter um relacionamento social mesmo durante o jogo. E se você tem 2 filhos, minha amiga, você não vai ter briga, porque ao mesmo tempo que os dois estão jogando ao mesmo tempo, não fica aquele negócio assim, mãe, agora o celular é meu, mãe, o tablet é meu. Compre uma PlayStation, é o melhor. Aqui em casa minha mãe deu um de presente para os meninos, foi uma benção. Terceira dica, rotina. Mães, precisamos de rotina. É muito difícil ter rotina. Cara, rotina é libertador. Se você pensa que rotina prende, você tá equivocada. A rotina, ela te liberta. Sabe por quê? Porque ela ensina você a separar um tempo para você, um tempo para Deus, um tempo pro seu marido, um tempo para os seus filhos, um tempo para sua casa. Estabeleça rotina. Ensine seus filhos a terem rotina, isso é vida. Quarto ponto, inclua ele nas tarefas de casa. Sabe por que as crianças hoje em dia ficam assim, tô entediado, deixa eu jogar um pouquinho? Porque elas não trabalham. Porque se elas trabalhassem como eu e você trabalha, elas não iam ter tempo nem de pegar no celular, não é verdade? Então, inclua seu filho nas tarefas domésticas. Filho, vai recolher o lixo do banheiro. Filho, vai rastelar a grama. Inclua ele, porque ele vai ter coisas para fazer, então ele não vai ficar o tempo inteiro olhando e querendo jogar, tá bom? Quinto ponto, deixe seu filho sentir tédio. Não tem problema, tédio é o berço da criatividade. Toda vez que seu filho fala, tô entediado, não sei o que eu faço, fala, filho, você tá pronto para ser um criador. Toda criança entediada é criança criativa, porque eles só começam a ter ideias a partir do momento que eles não têm nada para fazer. Se eu e você tiver muita distração, a gente não vai ter ideias. Os maiores gênios da história gostavam de ficar sozinho e muito entediado. Por quê? Era exatamente lá que nasciam as ideias. Então, não fique chateado, não fique incomodada de ver seu filho entediado. Tédio faz bem, tá bom? Último ponto, ofereça brincadeiras e brinque. E ofereça a natureza. Hoje aqui com as crianças eu falei, eu vou fazer uma live hoje, filhos, sobre o uso da tecnologia. Que dicas vocês acham que a mamãe pode dar para as mães com os filhos? Sabe o que eles mais disseram? Fala para elas brincar, mãe, com os filhos gostam muito. Olha só, eu fiquei emocionada, sabe? Porque eu pensei assim, gente, é tão pouco. Não é muito,
não é levar pra praia, não é levar pra Disney, não é assim comprar o brinquedo mais caro da loja, eles só querem brincar com a gente. Mamãe, fala para as mães, para elas brincarem com seus filhos. Toda criança gosta de brincar. Então, assim, é muito pouco, né? A gente consegue fazer. Leve eles para a natureza. Ensine seu filho a pescar, ensine seu filho a respirar. Filho, respire de propósito. Façam essas coisas, são gestos simples que ajudam, tá bom? Bom, meninas, eu já vou encerrar. Vou encerrar a nossa live, porque já tá dando 9 horas e já tá na hora de eu entrar, colocar eles para dormir, pra gente ter uma rotina saudável aqui. Tem que funcionar tudo no horário, tá bom? Então, essas foram algumas dicas. Eu também vou deixar um postzinho com isso compactado, tá bom? Se você depois quiser compartilhar com as suas amigas, vai estar tudo escrito. Provavelmente eu farei isso amanhã. Então, amanhã vocês vão conseguir visualizar. Essas são algumas dicas para vocês acordarem, meninas. Vai ser difícil, mas o Senhor vai nos ajudar. Super vale a pena. Invista no seu filho, tá bom? Eu também queria falar para vocês rapidinho sobre uma dica que eu tenho de controle remoto. Não sei se você tem mais de um filho. Aqui em casa a gente tem 2 filhotes, né? E eles brigam muito por causa do controle remoto. Ai, mamãe, os meninos tá concordando com tudo, Dani, que coisa boa, tá vendo? E aí aqui em casa eles brigam por causa do controle remoto. Brigava, né, gente? Gente, meu marido teve uma ideia fantástica. Foi uma bênção de Deus para minha vida. Olha só o que foi a ideia dele. Mateus, dia ímpar é você, dia par é o Lucas. Gente, acabou a briga por controle remoto na hora de assistir desenho, sabe? Então, dia ímpar é daquele e o outro não dá pitaco, o outro não dá opinião, porque ele sabe que é o dia do outro. No outro dia, do mesmo jeito. Então, se você tem 2 filhos e tem muita briga aí por causa do controle remoto de casa, faz isso. Foi uma bênção aqui em casa e eles aprendem a respeitar o limite do outro, os gostos do outro. Eles também aprendem a entender que tem tempo para todas as coisas, que o tempo precisa ser respeitado. Então, aqui em casa foi uma bênção, uma bênção. Dani, meu filho disse que a ideia de brincar com os filhos da mãe, eles saem do celular. Olha aí, tá vendo? Aqui em casa eles disseram hoje, né, mamãe? Fala para as mamães, para elas brincarem com seus filhos. Todas as crianças gostam de brincar. Eu confesso que muitas vezes a gente não tem tempo. Não é que não tem tempo, muitas vezes essa não é a prioridade da gente. Tempo todas nós temos, a gente só direciona para coisas diferentes. Eu mesmo não sou uma mãe que brinco muito com os meus filhos, eu confesso, sabe? Eu tenho muita dificuldade em brincar, parece que eu não sei ser criança de brincar. Eu amo assim, dando cheiro, dando abraço, fazendo uma coisa, sabe? Um elogio, conversando, eu amo conversar com eles. Mas na hora de brincar mesmo eu sou um pouco falha, né, filho? Você quer aparecer aqui? Então vem, passa por aqui. Ele apareceu aqui, Mateus. Deixa a dica para as mães que você falou para a mamãe hoje, assim, qual a melhor dica para tirar os filhos do celular? Qual que é? Eu esqueci qual que é. De brincar? Você falou para Brincar junto. brincar com os filhos, né? Toda criança gosta de brincar, não é, filho? Sim, principalmente jogar bola. Jogar bola. A mamãe é fraca acho, para né? brincar. É, tem criança que não gosta de jogar bola. Então, também chegou? Então, eu vou terminar minha live, meninas, com os meus 2 amores aqui no meu coração, que já tá na hora de dormir, né, filho? Não, a gente vai ver o programa, então não. Não, hoje a gente não vai ver. A gente sempre assiste uma minissérie sobre a natureza antes deles dormir, mas hoje já tá dando a hora de dormir. Então, deixa eu despedir de todo mundo. Vai lá que a mamãe vai orar. Um beijo. Espera a mamãe lá dentro, tá? Então, muito obrigada pela sua companhia, por me dar sua 1 hora do seu dia. Eu me sinto lisonjeada. Imagina, seu dia tem 24 horas e você decidiu doar 1 hora para mim. Muito obrigada. E eu espero que não seja só um papo, mas que isso seja um passo para a transformação da sua vida e a vida dos seus filhos, tá bom? Vamos orar?
Pai, muito obrigada por essas mulheres, por esse tempo e por toda a palavra que o Senhor tem trago ao nosso coração. Eu suplico a Ti, Senhor, que todas essas mães sejam alcançadas, abençoadas, fortificadas. Que se há aqui, Pai, alguma mãe que está sem energia, cansada, o Senhor injete nela, Senhor, a energia do Teu Espírito Santo. Que essa mãe seja fortalecida, edificada e alegrada no Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mãezinhas, beijo, bom descanso. Voltem para os seus ninhos, que eu já tô indo pro meu. Deus te abençoe. Tchau, tchau.